Meu filho caiu de uma obra, quebrou a coluna, ficou com muletas para sempre. E a mulher dele? Pediu divórcio, exigiu metade da casa que ele construiu e começou a treinar minha neta de 5 anos para mentir no tribunal, dizendo que tinha medo do pai. Mas o que ela não sabia é que antes de me aposentar, eu fui a advogada que nenhum adversário queria enfrentar. 35 anos sem perder um caso limpo. Me chamavam de Rainha da Justiça. E quando entrei naquela sala de audiência com minha velha pasta de couro, até o juiz se levantou em silêncio. Enquanto eu preparo meu chimarrão aqui na varanda da minha casa, em Passo Fundo, para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café? Descansando depois do trabalho? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like. Porque essa história de nora que abandona marido acidentado e manipula criança é mais pesada do que você imagina. E, infelizmente, acontece todo dia neste país. Meu nome é Lúcia Helena Martins. Tenho 68 anos. Fui advogada por 35 anos em Passo Fundo, interior do Rio Grande do Sul. Sou viúva há 3 anos do Antônio, amor da minha vida, e mãe de 2 filhos. Mariana, que mora em Porto Alegre, e Ricardo, meu caçula, que sempre morou perto de mim. E esta é a história de como voltei a advogar depois de 8 anos aposentada para salvar meu filho de perder tudo. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. Era 26 de fevereiro de 2025. Uma quarta-feira. Acordei às 5:30 da manhã com aquele frio úmido típico do fim do verão gaúcho. Fui até o armário e peguei o tailleur cinza que não vestia há 8 anos. O tecido estava um pouco apertado na cintura. A idade chega para todo mundo, mas ainda servia. Penteei os cabelos grisalhos e prendi num coque baixo, elegante, do jeito que sempre fazia quando ia para o fórum. Passei um batom discreto, calcei o sapato de salto médio que jurava nunca mais usar e peguei a pasta. A pasta de couro marrom, gasta nas bordas, com fechos dourados manchados pelo tempo. A mesma pasta que carreguei por décadas, em centenas de audiências, em dezenas de vitórias, na construção de uma reputação que pensei ter deixado para trás quando me aposentei. Ricardo estava sentado na sala, de muletas apoiadas ao lado, vestindo o terno azul que eu tinha passado na véspera. Ele estava pálido, nervoso. Mãe, e se não der certo? Sentei ao lado dele. Segurei sua mão. Filho, eu passei 35 anos defendendo gente. Desmascarei golpista. Enfrentei promotor corrupto. Tirei criança de pai violento. Nunca perdi um caso quando a justiça estava do meu lado. E hoje, a justiça está do nosso lado. Mas a senhora está aposentada há tanto tempo. Aposentada do escritório, não aposentada da luta. E ninguém vai tirar sua casa, sua filha e sua dignidade enquanto eu estiver respirando. Ele tentou sorrir, mas vi nos olhos dele o medo. O mesmo medo que vi há 10 meses quando ele ligou do hospital dizendo que tinha caído da obra e não conseguia mexer as pernas. O mesmo medo que vi quando a Vanessa anunciou que queria o divórcio e metade de tudo. O mesmo medo que vi quando minha neta de 5 anos repetiu, com voz decorada: "Eu tenho medo do papai doente." Levantei, peguei a pasta, olhei para o meu filho. "Vamos, a Rainha da Justiça vai voltar à corte." E saímos para o Fórum de Passo Fundo, para a batalha que eu sabia que ia vencer. Porque quando uma mãe advogada decide lutar pelo filho, o adversário não tem a menor chance. Mas para você entender como chegamos naquele fórum, preciso voltar 10 meses. Para o dia que dividiu a vida do Ricardo em antes e depois. 23 de abril de 2024. Uma terça-feira comum. Ricardo tinha saído de casa às 7 da manhã para trabalhar numa obra na zona norte de Passo Fundo. Um prédio residencial de 8 andares.
Ele era engenheiro civil e mestre de obras. Trabalhava com construção desde os 20 anos. Conhecia cada parafuso, cada medida de segurança. Às 2:30 da tarde, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? A senhora é mãe do Ricardo Martins? Meu coração gelou. Sou. Quem está falando? Aqui é do SAMU. Seu filho sofreu um acidente na obra. Estamos levando ele para o Hospital São Vicente. A senhora pode ir para lá? Não lembro direito de como cheguei no hospital. Sei que peguei a bolsa, saí correndo, peguei um táxi. Rezei o caminho inteiro. Quando cheguei, Vanessa já estava lá. Ela tinha sido avisada antes. Estava sentada na sala de espera, mexendo no celular, com cara de preocupação que hoje sei que era falsa. Lúcia, foi horrível. Uma laje cedeu. Ele caiu. Caiu de onde? Uns 4 metros. Bateu as costas numa viga de ferro. Senti as pernas bambearem. Sentei. 2 horas depois, o médico veio falar com a gente. Dr. Augusto, ortopedista de uns 50 anos. Cara cansada. Família do Ricardo Martins? Somos nós. Como ele está? Estável. Mas a situação é delicada. Ele teve traumatismo na coluna lombar. Não há paralisia, graças a Deus. Mas a lesão é significativa. Vai precisar de cirurgia para estabilização, seguida de fisioterapia intensa. Ele vai andar? O médico hesitou. Vai, mas não como antes. Vai ter dificuldades permanentes, dor crônica. Provavelmente vai precisar de muletas. E trabalho pesado está descartado. Vanessa começou a chorar. Eu segurei firme. Alguém tinha que ser forte. Ricardo ficou 10 dias internado. Fez cirurgia. Acordou gritando de dor. Nos primeiros dias, Vanessa ia visitar todo dia. Postava foto no Instagram, abraçada com ele na cama do hospital. Escrevia legendas emocionadas. Meu guerreiro, estamos juntos nessa. Recebia centenas de curtidas, comentários dizendo que ela era esposa dedicada. Eu ia também. Levava comida, ficava horas sentada na cadeira desconfortável, ao lado da cama dele. Segurava a mão dele quando a dor apertava. Mãe, e se eu não conseguir voltar a trabalhar? Você vai conseguir, filho. Vai levar tempo, mas vai. E se a gente não tiver dinheiro para pagar as contas? A gente se vira. Sempre se virou. No 10º dia, ele recebeu alta. Voltou para casa de muletas, com receita de remédio para dor, encaminhamento para fisioterapia 3 vezes por semana e um documento do INSS. Afastamento por tempo indeterminado. Auxílio-doença de R$ 3.800 por mês. Antes do acidente, ele ganhava R$ 7.500. A diferença era brutal. Quando ele chegou em casa, a casa que ele mesmo tinha construído, tijolo por tijolo, uma casa simples, mas bonita, de 3 quartos no bairro Petrópolis, a realidade bateu. Ele não conseguia entrar no chuveiro sozinho. Não conseguia vestir calça. Não conseguia pegar uma panela do armário alto. Precisava de ajuda para tudo. E Vanessa? Vanessa começou a mudar. Nos primeiros dias, ainda ajudava. Mas dava para ver no rosto dela a irritação, a impaciência. Como se cuidar do marido acidentado fosse um peso insuportável. Eu ia lá 3 vezes por semana levar marmita, ajudar nas tarefas. E via. Via ela revirando os olhos quando Ricardo pedia ajuda. Via ela saindo de casa sem avisar, deixando ele sozinho por horas. Via ela reclamando no telefone com as amigas. Tô cansada, não aguento mais isso. Em julho, 2 meses depois do acidente, a situação piorou. Eu cheguei na casa deles numa quinta-feira de manhã e encontrei Ricardo sozinho na sala, de muletas, tentando alcançar um copo d'água na cozinha. Estava suado, cansado, frustrado. Cadê a Vanessa? Saiu. Disse que ia no salão resolver umas coisas. Te deixou sozinho? Deixou. Ajudei ele. Preparei almoço. Fiquei até a tarde.
Vanessa só voltou às 5, toda arrumada, maquiada, cheirando a perfume caro. Oi, Lúcia. Tava aqui? Tava. Alguém tinha que estar, né? Ela me olhou com raiva mal disfarçada, mas não disse nada. Foi nesse mês que Dona Irma, a vizinha de 60 anos que morava na casa ao lado, me ligou. Lúcia, não queria me meter, mas eu vi a Vanessa saindo de tarde com um homem, num carro bonito. Isso já aconteceu 3 vezes essa semana. E o Ricardo fica lá sozinho, coitado. Senti o sangue ferver. Que homem? Não sei. Alto, moreno, musculoso. Parece professor de academia. Dona Irma, a senhora pode anotar a placa do carro se ver de novo? Posso. Mas, Lúcia, você acha que ela tá... Eu não acho nada ainda, mas vou descobrir. Desliguei. E naquele momento, algo dentro de mim acordou. Aquele instinto de advogada. Aquela sensação de que havia injustiça acontecendo e que eu precisava investigar. Ainda não sabia o tamanho da podridão que estava prestes a descobrir. Mas já sabia uma coisa. Se a Vanessa estava aprontando, ela ia se arrepender de ter mexido com a família errada. Agosto virou setembro. E tudo explodiu. Era um domingo de manhã, 15 de setembro de 2024. Eu tinha ido na casa do Ricardo levar pão de queijo que tinha feito no dia anterior. Laura, minha neta, estava lá brincando na sala com bonecas. Ricardo estava no sofá, de muletas ao lado, assistindo televisão. Vanessa não estava. Onde está tua mãe? Perguntei para Laura. Foi na casa da vovó dela. A menina respondeu sem tirar os olhos das bonecas. Estranhei. A mãe da Vanessa morava em Santa Maria, a 2 horas de Passo Fundo. Ela ia passar o dia inteiro fora? Ricardo, a Vanessa te avisou que ia embora o dia todo? Ele suspirou. Avisou. Disse que a mãe dela tá doente. Mas eu liguei para a sogra ontem e ela estava bem. Então ela mentiu. Parece que sim. Fiquei ali 1 hora. Brinquei com Laura. Preparei almoço. Quando estava saindo, Ricardo me chamou na porta. Mãe, vem aqui. Preciso te mostrar uma coisa. Entramos no quarto. Ele fechou a porta, pegou o celular dele e me mostrou a tela. Eu entrei no Facebook da Vanessa essa semana. Ela deixou aberto no computador. E vi isso aqui. Era uma conversa do Messenger com um homem chamado Júlio Andrade. As mensagens eram de dias anteriores. Li. E senti a bile subir. Júlio, tô com saudade de você. Quando a gente se vê? Vanessa, hoje não dá. O chato tá em casa o dia inteiro. Júlio, tá difícil assim? Vanessa, muito. Mal consigo olhar pra ele. Parece um aleijado pedindo ajuda toda hora. Júlio, logo a gente se livra disso. Você pediu o divórcio? Vanessa, ainda não, mas vou. Tô só esperando o momento certo. Quero garantir minha parte da casa primeiro. Respirei fundo, muito fundo. Tem mais? Perguntei. Tem. Ricardo rolou a conversa pra cima. Mais mensagens. Semanas de mensagens. Meses. Referências a encontros em motel. Fotos sensuais dela que ela mandava pra ele. Comentários cruéis sobre Ricardo. Ele não serve mais para nada. Ela escreveu numa mensagem. Eu mereço coisa melhor. E o pior, as mensagens começaram em agosto. Ou seja, apenas 3 meses depois do acidente. 3 meses. Foi o tempo que ela aguentou fingir ser esposa dedicada antes de procurar outro. Filho, por que você não me contou antes? Porque eu tava com vergonha, com medo de estar errado. Mas não tô, né, mãe? Ela tá me traindo. Tá. E, pelo jeito, já tem tempo. Ricardo começou a chorar. Um choro engasgado de homem que tentava ser forte, mas não aguentava mais. Mãe, o que eu faço? Eu não consigo nem andar direito. Como é que eu vou cuidar da Laura sozinho? Como é que eu vou pagar as contas? E se ela levar minha filha embora? E se ela... Calma, calma, filho.
Abracei ele. A gente vai resolver isso. Mas primeiro, você precisa confrontar ela. E eu vou estar aqui quando isso acontecer. Vanessa chegou às 8 da noite. Entrou em casa sorrindo como se nada fosse. Oi, amor. Desculpa a demora. O trânsito estava horrível. Ricardo estava sentado no sofá. Eu estava na cozinha de propósito, fingindo lavar louça. Vanessa, senta aqui. Preciso falar contigo. Ela franziu a testa. Tá acontecendo alguma coisa? Eu sei do Júlio. O sorriso dela sumiu. Como é? Júlio Andrade, personal trainer da tua academia. Teu amante. Eu vi as mensagens. Houve um silêncio pesado. Laura estava no quarto. Graças a Deus. Ricardo, eu... Não mente mais. Eu vi tudo. Você me traindo. Você falando mal de mim. Você planejando me largar. Vanessa mudou de postura. A máscara caiu de vez. A voz ficou fria. E daí? O que você esperava, Ricardo? Que eu ia ficar aqui para sempre cuidando de você? Você não é mais o homem que eu casei. Você virou um peso. Eu saí da cozinha. Não aguentei ficar quieta. Um peso? Vanessa, ele sofreu um acidente. Ele não pediu para ficar assim. Ela me olhou com desprezo. Ah, a sogra. Claro que você ia aparecer. Sempre metendo o nariz onde não é chamada. Metendo o nariz? Eu sou mãe dele. E você é uma... Ricardo levantou a mão, me pedindo calma. Olhou para Vanessa. Você quer o divórcio? Quero. Então pede. Mas eu vou lutar pela minha filha e pela minha casa. Vanessa riu. Um riso gelado. Tua casa? A casa que eu ajudei a cuidar durante 6 anos? Metade dela é minha. E sobre a Laura. A gente vai ver quem um juiz vai preferir. Uma mãe saudável e trabalhadora ou um pai aleijado que nem consegue subir escada? Eu dei um passo na direção dela. Ricardo me segurou. Vanessa, sai da minha casa. Agora. Com prazer. Mas eu volto. Com o advogado. E você vai ver. Ela pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Ricardo desabou. Chorou que nem criança. Eu abracei meu filho de 35 anos, engenheiro formado, homem trabalhador, e senti uma raiva que não sentia há anos. Mãe, o que eu faço? Filho, você vai me ouvir com atenção. Amanhã de manhã você vai no cartório e reconhece firma numa autorização para eu representar você. Porque eu vou voltar a advogar e vou destruir essa mulher no tribunal. Mas, mãe, a senhora está aposentada. Não importa. Eu não vou deixar ela tirar sua casa e sua filha. Pode confiar em mim? Sempre confiei. Então confia agora. Vanessa escolheu guerra. Vai ter guerra. Na segunda-feira, 16 de setembro, Ricardo foi no cartório e assinou a autorização. Eu peguei o documento, fui no fórum de Passo Fundo e protocolei minha habilitação nos autos como advogada dele. A atendente, uma moça de uns 30 anos, olhou meu nome no documento e arregalou os olhos. A senhora é a doutora Lúcia Helena Martins? Sou. Meu Deus! Minha mãe falava da senhora. Dizia que a senhora era a melhor advogada que Passo Fundo já teve. Era. Agora vou ser de novo. Só mais uma vez. Uma semana depois, em 23 de setembro, Vanessa protocolou o pedido de divórcio litigioso. O advogado dela era Dr. Paulo Sérgio Braga, 48 anos, conhecido na cidade por ser agressivo e conseguir acordos vantajosos para os clientes. Li a petição inicial e senti o sangue ferver. Ela pedia: partilha de bens. Metade do valor da casa, 210 mil reais dos 420 mil que a casa valia. Guarda unilateral da Laura, com o pai tendo apenas visitas quinzenais supervisionadas. Pensão alimentícia de 2 mil reais por mês. A fundamentação era cruel. Dizia que Ricardo estava incapacitado para o trabalho e para cuidados parentais, que a casa havia sido adquirida durante o relacionamento. Mentira, foi antes do casamento. E que,
A menor demonstra receio e desconforto na presença do genitor, devido às limitações físicas dele. Mentira! Tudo mentira! Mas eu sabia como aquele jogo funcionava. Sabia que se eu não tivesse provas, palavra contra palavra, um juiz poderia acreditar nela. Afinal, ela era a mãe saudável, trabalhadora, sem deficiências. E Ricardo era o pai com muletas, afastado, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Tinha que ser estratégica, metódica, como nos velhos tempos. Liguei para Ricardo. Filho, eu preciso que você confie em mim e não faça perguntas. Você autoriza eu instalar câmeras de segurança na casa? Câmeras? Pra quê? Para proteger você. Confia? Confio. Então assina uma autorização por escrito, reconhece firma e me manda. Ele fez. No dia seguinte, contratei uma empresa de segurança. Instalamos 3 câmeras discretas. Uma na sala, uma na cozinha, uma no corredor. Oficialmente era para proteger a casa contra invasões, enquanto Ricardo estava debilitado. Extraoficialmente era para flagrar a Vanessa. E flagrei. Mais rápido do que imaginava. As câmeras ficaram ligadas durante 2 semanas. E nessas 2 semanas, gravaram tudo o que eu precisava para destruir Vanessa no tribunal. A primeira gravação importante aconteceu na terça-feira, 1º de outubro. Era 3 da tarde. Ricardo tinha ido na fisioterapia com um amigo que deu carona. Vanessa chegou em casa. Não estava sozinha. Júlio Andrade entrou atrás dela. Alto, moreno, musculoso, exatamente como Dona Irma tinha descrito. Ele tinha uns 38 anos, cabelo raspado, tatuagens nos braços. A câmera da sala pegou tudo. Eles se beijaram na porta. Ela o levou para o quarto que ainda era oficialmente do casal. Ficaram lá 1 hora. Saíram arrumando as roupas, rindo. Teu marido não desconfia de nada? Ele perguntou. Desconfia. Mas o que ele vai fazer? Me bater de muleta? Ela riu. E a casa? Você vai conseguir metade mesmo? Vou. Meu advogado disse que tenho chance. A gente morou aqui 6 anos, eu cuidei da casa, ajudei nas coisas. Posso alegar união estável de fato antes do casamento. Se conseguir, são 210 mil. Dá pra gente começar vida nova. E a menina? Laura, vou pegar a guarda. É mãe contra pai aleijado. Juiz sempre fica do lado da mãe. Júlio beijou ela de novo. Você é foda, sabia? Sei. Ela sorriu. Agora vamos. Ele volta daqui a meia hora. Saíram. Eu assisti a gravação 3 vezes. Copiei. Salvei em 3 pendrives diferentes. A segunda gravação foi ainda pior. Foi na quinta-feira, 3 de outubro. Laura tinha voltado da escola e estava brincando na sala. Ricardo estava no sofá. Vanessa chegou do salão irritada. Ricardo, a Laura vai dormir na casa da minha mãe amanhã. Por quê? Porque eu preciso resolver umas coisas e não quero ela aqui. Que coisas? Não é da sua conta. Laura, sentada no chão com bonecas, olhou para o pai. Papai, eu não quero dormir na vovó. Quero ficar aqui com você. Vanessa se virou para esta menina com uma rispidez que me gelou. Laura, você vai para a casa da vovó e pronto. Não discute. Mas mamãe, eu disse que não discute. Ela pegou a menina pelo braço com força. Laura começou a chorar. Ricardo se levantou apoiado nas muletas. Vanessa, solta ela, tá machucando. Tô educando. Você que deixa ela fazer o que quer. Eu não deixo ela fazer o que quer. Eu trato ela com carinho. Carinho? Você mal consegue cuidar de você. Como é que vai cuidar de uma criança? Ricardo respirou fundo. Vanessa, para. A Laura tá ouvindo. E daí? Ela precisa saber que o pai dela é um inútil. A menina chorou mais alto. Ricardo tentou se aproximar, mas perdeu o equilíbrio. Quase caiu. Vanessa riu.
Viu, Laura? Olha o seu pai. Nem consegue ficar em pé direito. É por isso que você tem que ficar comigo. Ele não serve pra nada. Desliguei a gravação. Estava tremendo de raiva. Aquela mulher estava destruindo meu filho na frente da própria filha. Mas tinha mais. Tinha a pior de todas. Na sexta-feira, 4 de outubro, Ricardo tinha saído para uma consulta médica. Vanessa ficou em casa com Laura. E eu ouvi, pela gravação da cozinha, algo que me fez entender o tamanho da manipulação. Laura, vem aqui na cozinha. Preciso falar contigo. A menina apareceu. 5 anos, cabelinho castanho em Maria Chiquinha. Olhos grandes e assustados. Sim, mamãe. Senta aqui. A mamãe precisa te ensinar uma coisa importante. O quê? Sabe que o papai e a mamãe vão se separar, né? Laura fez que sim com a cabeça, com os olhos marejados. E sabe que quando a gente se separa, um juiz vai perguntar com quem você quer morar? Quero morar com o papai e com você. Não dá, amor. A gente não vai mais morar junto. Então você tem que escolher. E a mamãe precisa que você escolha ficar comigo. Por quê? Porque o papai tá doente. Ele não consegue cuidar de você direito. Se você morar com ele, vai passar fome, vai ficar sozinha. Ele pode cair e te machucar. Mas o papai não machuca eu. Laura. A voz de Vanessa ficou dura. Você quer que o papai fique triste? Não. Então você precisa dizer que quer morar com a mamãe. Porque se você disser que quer morar com ele, o juiz vai achar que você não ama ele e vai tirar você de perto dele para sempre. Entendeu? A menina ficou confusa. Mas não tem mais. Quando a gente for no juiz, você vai dizer assim: eu quero morar com a mamãe porque eu tenho medo do papai cair e me machucar. Repete. Mamãe, eu não tenho medo do papai. Laura! Vanessa bateu a mão na mesa. A menina pulou de susto. Repete o que eu mandei. Com voz trêmula, chorando, Laura repetiu. Eu quero morar com a mamãe porque eu tenho medo do papai cair e me machucar. De novo, sem chorar. Eu quero morar com a mamãe porque eu tenho medo do papai cair e me machucar. Isso, muito bem. Agora você vai repetir isso todo dia até decorar, tá bom? E quando a gente for no tribunal, você fala exatamente isso. Se você falar diferente, a mamãe vai ficar muito brava. Entendeu? Entendi. Ótimo. Agora vai brincar. Laura saiu da cozinha chorando. Vanessa ficou ali, mexendo no celular, como se não tivesse acabado de torturar, psicologicamente, a própria filha de 5 anos. Desliguei a gravação e chorei. Chorei de raiva, de dor, de indignação. Aquela mulher estava usando uma criança inocente como peça num jogo sujo. Estava coagindo, manipulando, destruindo a relação entre pai e filha para garantir vantagem no divórcio. Copiei tudo. Guardei. Na segunda-feira, 7 de outubro, fui na casa da Dona Irma. Dona Irma, a senhora ainda topa ser testemunha? Claro, Lúcia. Qualquer coisa para ajudar o Ricardo. Ótimo. Porque eu vou precisar que a senhora conte no tribunal tudo o que viu. As saídas da Vanessa com o Júlio, as vezes que ela deixou o Ricardo sozinho, as humilhações públicas. Conto sim. Aquela mulher não presta. Depois, fui no cartório onde a casa tinha sido registrada. Pedi cópia da escritura. A data era clara. 23 de janeiro de 2016. O casamento tinha sido em 28 de fevereiro de 2018. 2 anos e 1 mês de diferença. A casa era bem particular do Ricardo, comprada antes do casamento, sem nenhuma contribuição da Vanessa. Juntei os comprovantes de pagamento. A entrada tinha sido paga com dinheiro que Ricardo tinha guardado, trabalhando em obras desde os 20 anos. O financiamento estava todo em nome dele. Vanessa não tinha contribuído com 1 centavo sequer. Fui no banco. Pedi extratos dos últimos 6 anos. Comprovei. Todas as contas da casa
IPTU, luz, água, condomínio, reformas tinham sido pagas por Ricardo. Vanessa usava o dinheiro dela do salão apenas para gastos pessoais, roupas, maquiagem, academia. Organizei tudo numa pasta. Separei por tópicos, com divisórias coloridas como fazia nos velhos tempos. 1. Provas de propriedade exclusiva da casa, escritura, comprovantes de pagamento. 2. Provas de adultério, gravações de Vanessa com Júlio. 3. Provas de manipulação de menor, gravação treinando Laura. 4. Provas de humilhação e abandono, gravações de Vanessa maltratando Ricardo. 5. Testemunha, Dona Irma. A audiência de conciliação estava marcada para 26 de fevereiro de 2025. 4 meses de espera. Tempo suficiente para Vanessa achar que estava ganhando. Mas ela não sabia com quem estava mexendo. Em novembro, Ricardo recebeu notificação. Vanessa estava exigindo que ele saísse da casa até a audiência, alegando que a presença dele constrangia ela e Laura. Respondi com petição simples. O requerido é proprietário exclusivo do imóvel, conforme documentação em anexo. A requerente não possui qualquer direito real sobre o bem. O pedido é juridicamente impossível e moralmente desprezível. O juiz indeferiu o pedido dela. Em dezembro, ela tentou outra. Pediu que Ricardo fosse proibido de buscar Laura na escola, alegando que a menor demonstrava desconforto. Respondi com outra petição. Alienação parental em curso. A requerente está utilizando a menor como instrumento de vingança. Solicito que seja determinada a avaliação psicológica da criança. O juiz deferiu. Laura passou por avaliação com psicóloga do fórum em janeiro de 2025. O laudo foi claro. A menor demonstra vínculo saudável e afetuoso com o genitor. As falas de medo e desconforto parecem decoradas, não condizentes com a linguagem natural da criança. Há indícios de que está sendo instruída por terceiro. Vanessa ficou furiosa. Mas já era tarde. As provas estavam todas contra ela. Fevereiro chegou. 26 de fevereiro de 2025. Quarta-feira. O dia da audiência. O dia em que a rainha da justiça ia voltar à corte e mostrar para aquela mulher o que acontece quando se mexe com a família errada. Acordei às 5:30. O céu ainda estava escuro. Fiz café, tomei devagar, tentando acalmar os nervos. Fazia 8 anos que eu não entrava num tribunal como advogada. Será que ainda lembrava? Será que ainda tinha a firmeza, a eloquência, a presença que me tornaram a rainha da justiça? Vesti o tailleur cinza, penteei o cabelo, me olhei no espelho. Uma mulher de 68 anos me encarou de volta. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos com manchas de idade. Mas os olhos ainda tinham o fogo de sempre. Você consegue, disse para o espelho. É pela família. Você consegue. Peguei a pasta de couro. Passei a mão nela com carinho. Quantas batalhas aquela pasta tinha visto. Quantas vitórias. Hoje seria mais uma. Ricardo chegou às 7:30. Entrou em casa apoiado nas muletas, vestindo o terno azul que eu tinha passado. Ele estava pálido, tenso. Bom dia, filho. Bom dia, mãe. Eu não dormi quase nada essa noite. Imagino. Mas vai dar tudo certo. Pode confiar? Posso. Saímos de casa às 8:15. O fórum ficava no centro, a 10 minutos de carro. Estacionei na rua lateral. Olhei para o prédio. 3 andares, fachada bege, escadaria de entrada que eu tinha subido centenas de vezes décadas atrás. Pronto? Perguntei. Pronto. Subimos os degraus devagar, respeitando o ritmo de Ricardo com as muletas. Entramos. O saguão estava cheio de advogados, partes, testemunhas. Alguns olharam para mim. 1 ou 2 me reconheceram, cochicharam.
Vanessa estava sentada num banco perto da sala 3. Ao lado dela, Dr. Paulo Sérgio Braga. Homem de 48 anos, careca, terno preto bem cortado, maleta de couro cara. Ele conversava com ela em voz baixa, confiante. Quando Vanessa me viu, fez uma cara de desprezo. Olhou para o advogado e cochichou algo. Ele olhou para mim, avaliou e deu um sorrisinho. Como se eu fosse só uma velhinha inofensiva acompanhando o filho. Erro dele. Às 8h50, o oficial de justiça abriu a porta da sala 3. Processo número tal. Divórcio litigioso. Vanessa Rodrigues versus Ricardo Martins. Podem entrar. Entramos. A sala era pequena. Uma mesa comprida, cadeiras de cada lado. A mesa do juiz ao fundo. Uma cadeira para testemunha, bandeira do Brasil na parede. O juiz ainda não tinha chegado. Dr. Paulo Sérgio sentou do lado de Vanessa. Olhou para mim. A senhora é a mãe do réu? Sou a advogada dele. Ele riu. Advogada? A senhora tem procuração? Abri a pasta. Tirei o documento. Tenho. Reconhecida em cartório. Protocolada nos autos. Ele pegou, leu, devolveu. Entendi. Bom, espero que seja uma audiência rápida. O caso é simples. Divórcio com partilha de bens. O caso não tem nada de simples, Dr. Paulo Sérgio. Mas o senhor vai descobrir isso daqui a pouco. Ele ia responder quando a porta dos fundos se abriu. O juiz entrou. E quando ele entrou, eu reconheci imediatamente. Dr. Marcelo Tavares. 55 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino, expressão séria. Ele tinha sido estagiário no escritório onde eu trabalhava há 30 anos, em 1994. Um menino de 25 anos, recém-formado, ansioso para aprender. Eu tinha ensinado ele a redigir petições, a organizar provas, a respeitar o cliente acima de tudo. Ele se sentou, abriu a pasta com os documentos do processo e começou a falar sem olhar para cima. Bom dia a todos. Processo de divórcio litigioso com pedido de partilha de bens e regulamentação de guarda. Vamos começar pela qualificação das partes. Autora: Vanessa Rodrigues, brasileira. Parou. Olhou para o papel. Olhou para o outro lado da mesa. Réu: Ricardo Martins, representado por... Ele leu o nome. Parou de novo. Ergueu os olhos lentamente. Me olhou. O rosto dele mudou. Os olhos arregalaram. A boca entreabriu. Doutora Lúcia? Silêncio na sala. Doutora Lúcia Helena Martins? Oi, doutor Marcelo, faz tempo. Ele levantou da cadeira. Ficou em pé, visivelmente emocionado. A senhora está atuando neste caso? Estou. Represento meu filho. Seu filho. Ele olhou para Ricardo. Voltou para mim. Doutora Lúcia, eu não acredito. A senhora aqui, na minha sala. Doutor. Paulo Sérgio e Vanessa se entreolharam, confusos. O juiz respirou fundo, tentando se recompor. Desculpem, é que... A doutora Lúcia foi minha mentora quando eu era estagiário. Ela me ensinou tudo o que sei sobre direito de família, sobre justiça, sobre dignidade humana. Ele olhou para mim de novo. É uma honra, doutora Lúcia. Uma honra tê-la aqui. A honra é minha, doutor Marcelo. O senhor se tornou um juiz excelente. Eu acompanhei sua carreira de longe. Ele sorriu. Depois, se recompôs, sentou e voltou ao tom profissional. Bem, vamos prosseguir. Dr. Paulo Sérgio, exponha os pedidos da parte autora. Paulo Sérgio, agora um pouco menos confiante, começou. Excelência, a parte autora requer a dissolução do casamento com partilha igualitária dos bens do casal. Especificamente, o imóvel residencial avaliado em R$420 mil, cabendo à autora metade desse valor. Requer também a guarda unilateral da filha menor, Laura, e pensão alimentícia no valor de R$2.000 mensais.
Fundamentos? O imóvel foi adquirido durante o relacionamento do casal, sendo bem comum. Quanto à guarda, o réu encontra-se incapacitado para o trabalho devido a acidente, apresentando limitações físicas que comprometem o exercício adequado da parentalidade. A menor, inclusive, já manifestou desconforto e receio na presença do genitor. O juiz anotou. Olhou para mim. Doutora! Lúcia, manifestação da defesa? Abri a pasta. Lentamente, metodicamente, como nos velhos tempos. Excelência! A defesa contesta integralmente os pedidos e vai provar que esta ação não é divórcio. É tentativa de estelionato, extorsão e alienação parental. Vanessa ficou tensa. Dr. Paulo Sérgio franziu a testa. Extorsão? Extorsão. A autora pretende se apossar de bem que não lhe pertence, usando a filha menor como moeda de troca e instrumento de coação. E vou provar cada palavra que acabei de dizer. O juiz se inclinou para a frente, interessado. Prossiga, doutora Lúcia. Coloquei na mesa a escritura da casa. Primeiro, a casa foi adquirida em janeiro de 2016. O casamento ocorreu em fevereiro de 2018. Diferença: 2 anos. Bem particular. Adquirido antes do matrimônio. Não partilhável. Dr. Paulo Sérgio tentou intervir. Mas houve união estável anterior. Não houve. Namoro não configura união estável. E ainda que houvesse, o réu tem todos os comprovantes de pagamento. Coloquei os documentos na mesa. Entrada, financiamento, IPTU, reformas. Tudo pago exclusivamente por ele. A autora nunca contribuiu com 1 centavo sequer. O juiz folheou os documentos. Acenou com a cabeça. Segundo ponto. A guarda. A autora alega que o réu está incapacitado e que a menor tem medo dele. Ambas as alegações são falsas e criminosas. Criminosas? Dr. Paulo Sérgio protestou. Criminosas. A alienação parental, prevista na Lei 12.918 de 2010. A autora está manipulando a menor para obter vantagem processual. Isso é uma acusação grave, o juiz disse. E eu tenho provas. Coloquei o primeiro pendrive na mesa. Excelência, solicito que seja reproduzido em audiência. O juiz pegou, colocou no computador dele, apertou play. A voz de Vanessa ecoou na sala silenciosa. Laura, quando a gente for no juiz, você vai dizer assim: eu quero morar com a mamãe porque eu tenho medo do papai cair e me machucar. Repete. A voz trêmula de Laura. Mamãe, eu não tenho medo do papai. Laura, repete o que eu mandei. Vanessa empalideceu. Dr. Paulo Sérgio fechou os olhos. O juiz ouviu tudo em silêncio. Quando terminou, olhou para Vanessa com uma expressão que eu conhecia bem. Repulsa. Há mais provas? Ele perguntou. Muito mais, Excelência. E eu mostrei tudo. As gravações de Vanessa humilhando Ricardo. As gravações dela com Júlio dentro da casa. O laudo psicológico confirmando manipulação. O depoimento de Dona Irma sobre abandono e traição. Quando terminei, 1 hora depois, a sala estava em silêncio absoluto. Dr. Paulo Sérgio não tinha mais nada a dizer. Vanessa chorava. E o Dr. Marcelo, meu antigo estagiário, que tinha aprendido comigo que justiça é dignidade humana, proferiu a sentença. O doutor. Marcelo tirou os óculos, limpou, colocou de volta. Olhou para Vanessa, depois para mim, depois para Ricardo. Vou proferir decisão oral, dado que os fatos estão suficientemente esclarecidos e que a gravidade da situação exige providência imediata. Vanessa tentou falar. Excelência, A senhora vai ficar em silêncio até eu terminar. A voz dele estava dura. O que eu acabei de ver e ouvir nesta audiência é uma das coisas mais vis que já presenciei em 25 anos de magistratura. Dr. Paulo Sérgio abaixou a cabeça. O juiz continuou.
A autora não apenas cometeu adultério dentro do imóvel que ela afirma ter direito, como também humilhou sistematicamente o réu por conta de limitações físicas decorrentes de acidente de trabalho. Mais grave, coagiu uma criança de 5 anos a mentir em juízo. Isso não é apenas alienação parental, é abuso psicológico. Vanessa chorava alto agora. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem percebeu que tinha perdido tudo. Quanto à casa, o bem é particular, adquirido antes do casamento, sem qualquer contribuição da autora. Não há o que partilhar. O imóvel permanece de propriedade exclusiva do réu. Dr. Paulo Sérgio anotou. Eu vi Ricardo respirar aliviado ao meu lado. Quanto à guarda, pelos motivos expostos, especialmente pela manipulação comprovada da menor e pelas humilhações ao genitor, defiro a guarda integral a Ricardo Martins. A autora terá direito apenas a visitas quinzenais, em local público, supervisionadas por psicóloga do juízo, até que nova avaliação determine que não há risco de continuidade da alienação parental. Vanessa gritou. Não, Excelência! Ela é minha filha! Era sua filha até a senhora decidir usá-la como arma. Agora, a senhora vai ter que provar que merece estar perto dela. Doutor Paulo Sérgio, contenha sua cliente ou vou determinar que ela se retire da sala. O advogado segurou o braço de Vanessa, pedindo calma. Quanto à pensão alimentícia, fixo em R$ 800 mensais, valor proporcional à capacidade do genitor e às necessidades da menor. A autora, que aufere renda própria, através do salão de estética, deverá contribuir também, com valor a ser apurado em liquidação. Vanessa não tinha mais lágrimas, só um olhar vazio. Por fim, determino que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para apuração de crime de alienação parental, nos termos da Lei 12.918. E ainda que seja oficiado à Delegacia de Polícia para investigação de coação de menor e possível abuso psicológico. O martelo bateu na mesa. Está homologado o divórcio. Lavre-se o termo. Está encerrada a audiência. Dr. Paulo Sérgio juntou os papéis rapidamente. Vanessa se levantou, tonta, e saiu da sala amparada pelo advogado. Não olhou para trás. Ricardo ficou sentado, imóvel, processando tudo. O juiz se levantou, caminhou até mim. Doutora Lúcia, a senhora ainda é a melhor. Depois de 30 anos, continua a melhor. Obrigada, doutor Marcelo. O senhor também se tornou um juiz justo. O Antônio ficaria orgulhoso. Ele sorriu. Sinto falta dos tempos de estagiário. A senhora me ensinou a nunca esquecer que por trás de cada processo tem uma pessoa, uma história, uma dor. E o senhor aprendeu bem. Ele apertou minha mão com respeito. Depois saiu. Fiquei sozinha na sala com Ricardo. Ele me olhou ainda em choque. Mãe, acabou? Acabou, filho. Você ficou com sua casa, com sua filha, com sua dignidade. Ele começou a chorar, não de tristeza, de alívio. Mãe, obrigado. Obrigado. Eu não sei o que eu teria feito sem a senhora. Abracei meu filho. E ali naquela sala vazia de tribunal, depois de 1h30 de audiência que destruiu as mentiras de Vanessa, senti que tinha cumprido meu papel. Não era mais a rainha da justiça ativa, advogando todo dia. Mas quando precisaram de mim, eu voltei. E venci. Saímos da sala. No corredor, alguns advogados estavam esperando para outras audiências. Quando me viram, 2 ou 3 se aproximaram. Doutora Lúcia, a senhora é mesmo a doutora Lúcia Helena? Sou. Meu Deus! Eu estudei casos da senhora na faculdade. É uma honra. Sorri. Agradeci. E segui com Ricardo para a saída. Na escadaria do fórum, o sol de fim de fevereiro brilhava forte. Ricardo parou, respirou fundo, olhou para o céu. Mãe, o pai tá vendo isso? Tá, filho. E tá orgulhoso. Voltamos para casa devagar.
Quando chegamos, Dona Irma, a vizinha, estava esperando na varanda com Laura. A menina tinha passado a manhã com ela enquanto a gente estava no tribunal. Quando viu Ricardo, correu para ele. Papai! Papai! Ele se abaixou, com dificuldade, apoiado nas muletas, e abraçou a filha. Laura o abraçou de volta, apertado, sem medo nenhum. Eu posso morar com você, papai? Pode, minha filha. Para sempre. E a mamãe? Ricardo respirou fundo. A mamãe... A mamãe vai morar em outro lugar, mas você vai ver ela de vez em quando. Tá bom. Laura sorriu. Eu te amo, papai. Eu também te amo, filha. Mais que tudo. Dona Irma veio até mim. Deu tudo certo? Deu. Ele ficou com a guarda. Com a casa. Com tudo. Graças a Deus. E graças à senhora, Lúcia. A senhora é um exemplo. Naquela noite fiz janta para os 3. Arroz, feijão, bife acebolado, batata frita. Comida simples, caseira. Sentamos à mesa. Eu, Ricardo e Laura. Como família. Laura falou sem parar sobre a escola, sobre as bonecas, sobre o desenho que ia fazer para o pai. Ricardo sorria. Pela primeira vez em meses, sorria de verdade. Depois do jantar, coloquei Laura para dormir no quarto de hóspedes. Cantei para ela até dormir. Voltei para a sala. Ricardo estava na varanda, olhando para a rua silenciosa. Filho, tá tudo bem? Tá, mãe, eu só tô tentando acreditar que realmente acabou, que eu não vou perder ela, que não vou perder minha casa. Não vai perder nada. A justiça foi feita. Por causa da senhora. Por causa da verdade. Eu só mostrei a verdade. Ele ficou quieto por um momento. Depois perguntou. A senhora vai voltar a advogar? Não. Isso foi exceção. Emergência. Eu tô velha para tribunal, filho. A senhora não tá velha. A senhora é uma guerreira. Sorri. Sou uma mãe. E mãe faz o que for preciso pelos filhos. Ficamos ali até tarde, conversando, tomando chimarrão, deixando o peso dos últimos meses ir embora aos poucos. E quando fui dormir, naquela noite de 26 de fevereiro de 2025, dormi em paz pela primeira vez em meses. Os meses seguintes foram de reconstrução. Para Ricardo, para Laura e, de certa forma, para mim também. Ricardo começou fisioterapia mais intensa. Com a cabeça mais leve, sem o peso do processo, ele se dedicou de verdade à recuperação. Não, ele nunca ia voltar a ser o homem que corria em obras carregando sacos de cimento. Mas melhorou. Conseguiu reduzir a dose dos remédios para a dor. Conseguiu andar distâncias maiores com as muletas. Em abril, 2 meses depois da audiência, ele voltou a trabalhar. Não em obra, mas em escritório. Uma construtora da cidade o contratou como orçamentista e fiscal de obras. Trabalho administrativo que ele podia fazer sentado, usando toda a experiência que tinha. O salário era menor que antes, R$ 4.500, mas era digno. Era dele. E mais importante, era a prova de que ele não era inútil, como Vanessa tinha dito tantas vezes. Laura também melhorou. Nos primeiros dias depois da audiência, ela acordava de noite chorando, perguntando pela mãe. Mas aos poucos, com terapia, com carinho, com rotina, foi se acalmando. A psicóloga do fórum, doutora Fernanda, acompanhava ela semanalmente. Dizia que Laura estava processando bem, que entendia, dentro do possível para uma criança de 5 anos, que a mãe tinha feito coisas erradas. As visitas de Vanessa aconteciam a cada 15 dias, 2 horas, sempre no parquinho do fórum, sempre com a psicóloga presente. Nas primeiras visitas, Vanessa tentava fazer cara de mãe amorosa para as câmeras, para aparecer bem nas avaliações. Mas Laura não era mais a menina manipulável de meses atrás. Respondia com monossílabos, brincava sozinha, não abraçava a mãe de volta. Em junho, Vanessa parou de aparecer nas visitas. Simplesmente não foi mais. A psicóloga anotou no relatório.
Genitora demonstra desinteresse na manutenção do vínculo materno-filial. Laura não perguntou pela mãe, apenas seguiu brincando. E eu? Eu voltei à minha rotina de aposentada. Mais diferente, porque depois daquele dia no tribunal, meu telefone começou a tocar. Eram mulheres, idosas, a maioria, que tinham ouvido falar do caso da doutora Lúcia, que voltou a advogar para salvar o filho. Mulheres que estavam passando por situações parecidas. Filhos sendo explorados, netos sendo manipulados, noras ou genros querendo tomar tudo. Eu atendia, ouvia, orientava. Não aceitava casos. Estava aposentada oficialmente e não queria reativar a inscrição na OAB. Mas indicava advogados bons, explicava caminhos, dava força. Teve uma senhora, Dona Esther, de 72 anos, que me ligou em julho. O filho dela, que tinha ficado viúvo, estava sendo manipulado pela namorada nova para colocar tudo no nome dela. Eu indiquei um advogado especialista em sucessões, expliquei como fazer a proteção patrimonial. 3 meses depois, ela me ligou chorando de alegria. Doutora! Lúcia, conseguimos! Meu filho abriu os olhos. Obrigada! Outra, Dona Marlene, de 65 anos, estava com neta em situação de alienação parental. Ensinei ela a documentar tudo, a gravar conversas, legalmente, a buscar ajuda do Ministério Público. Hoje a neta mora com ela e o pai. Não era advocacia, era missão. Era usar a experiência de 3 décadas e meia para ajudar quem precisava. E me fazia bem. Ricardo conheceu alguém, em setembro. Uma fisioterapeuta do hospital, Andréia, de 33 anos, divorciada, sem filhos. Eles começaram a conversar durante as sessões. Ela o tratava com respeito, com paciência, sem pena. Via ele como homem, não como aleijado. Levou tempo até Ricardo ter coragem de convidar ela para sair. Mãe, e se ela disser que não? E se ela achar que eu sou problemático demais? Filho, se ela achar isso, não é a mulher certa. Mas pelo jeito que ela olha para você, não vai achar. Ele convidou. Ela aceitou. Começaram a namorar devagar, sem pressa. Laura adorou ela. Em dezembro, Andréia foi passar o Natal na nossa casa. Integrou-se tão naturalmente que parecia família há anos. E a Vanessa? Vanessa sumiu. Em outubro, fechou o salão. Boato na cidade era que tinha se mudado para Caxias do Sul com o Júlio. Nunca mais apareceu nas visitas supervisionadas. Nunca mais ligou para Laura. Simplesmente sumiu. Em novembro, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra ela por alienação parental. Em dezembro, ela foi citada por edital, porque não foi localizada. O processo seguia à revelia. Mas, para nós, ela já era passado. Uma sombra que tinha passado, causado dor, mas que tinha sido vencida. Em janeiro de 2026, Ricardo e Andréia se casaram. Cerimônia simples no cartório. Almoço em casa depois. Laura foi da minha. Eu chorei. Mas de alegria dessa vez. E ali, na minha sala, vendo meu filho feliz de novo, minha neta sorrindo, minha nova nora integrando a família com amor, entendi. Tinha valido a pena. Cada segundo daquela luta tinha valido a pena. Hoje, sentada aqui na varanda da minha casa, em Passo Fundo, tomando chimarrão e olhando para a rua tranquila do bairro Centro, eu penso em tudo o que aconteceu. Faz 1 ano desde aquela audiência de 26 de fevereiro. 1 ano desde que voltei a usar minha pasta de couro, meu tire cinza, e minha voz de advogada para defender meu filho. Ricardo está bem. Melhor que bem. Trabalha na construtora, ganha seu salário digno, cuida da Laura com amor. Andréia é mãe para Laura de um jeito que Vanessa nunca foi. Com paciência, carinho, presença. Laura vai fazer 7 anos em março. Está na 2ª série. Tira notas boas, tem amiguinhas.
Sorri muito. Ainda faz terapia, mas agora só uma vez por mês. A doutora. Fernanda diz que ela superou o trauma, que é uma criança resiliente, forte, saudável. Nunca mais perguntou pela mãe biológica. Chama a Andréia de Mãe Andy. E tá tudo bem assim. A pasta de couro voltou para o armário. Guardei ela com carinho, como quem guarda uma armadura de guerra depois da batalha final. Não vou precisar dela de novo, mas fico feliz de saber que quando precisei, ela ainda estava lá. O telefone ainda toca às vezes. Mulheres pedindo conselho, orientação, força. Eu atendo sempre. Porque aprendi uma coisa nesses 68 anos de vida. Conhecimento que não é compartilhado é conhecimento desperdiçado. Teve um dia, em dezembro, que uma moça de uns 40 anos me parou na rua. A senhora é a doutora Lúcia? Sou. Meu nome é Júlia. Eu estava no fórum no dia da audiência da senhora com seu filho. Eu estava esperando para outra sala, mas ouvi os comentários. Todo mundo falando da advogada lendária que voltou para salvar o filho. Ah! Sorri sem graça. Lenda é exagero. Não é não. Eu estava numa situação horrível. Meu ex-marido querendo tirar minha filha de mim, inventando mentiras. Eu não sabia o que fazer. Mas ouvindo o pessoal falar da senhora, eu pensei, se uma senhora de 68 anos conseguiu lutar e vencer, eu também consigo. Procurei um advogado bom, juntei provas, lutei. Semana passada ganhei a guarda definitiva. Fiquei emocionada. Que bom, Júlia. Que bom mesmo. Eu só queria agradecer. A senhora nem me conhece, mas me inspirou. E queria que soubesse disso. Ela me abraçou e foi embora. Fiquei ali, parada na calçada, processando. Eu tinha inspirado alguém, sem saber. Só por ter feito o que qualquer mãe faria. Proteger o filho. O doutor Marcelo me ligou em janeiro. Disse que ia se aposentar em março. 26 anos de magistratura, doutora Lúcia. Aprendi com a senhora. E agora tá na hora de descansar. O senhor foi um juiz justo, doutor Marcelo. O direito brasileiro perdeu um bom magistrado. Aprendi com a melhor. Fiquei pensando nisso. Legado. Será que a gente sabe quando está vivendo que legado está deixando? Eu nunca pensei nisso quando advogava. Só queria fazer justiça, defender quem precisava, ganhar os casos limpos. Mas, pelos vistos, sem perceber, ensinei gente. Inspirei gente. Fiz diferença. E isso, no fim, importa mais que qualquer troféu. Meu filho está feliz. Minha neta está segura. Minha nova nora é uma bênção. E eu? Eu continuo viva, lúcida, capaz de ajudar quando necessário. Tem uma frase que eu sempre dizia para meus clientes, décadas atrás. A justiça tarda, mas não falha. Hoje eu mudaria um pouco essa frase. A justiça tarda, mas quando chega, traz paz. E principalmente quando quem luta por ela é uma mãe que não vai aceitar ver o filho destruído. Porque, no final das contas, não importa se você tem 68 anos, se está aposentada há 8, se a pasta de couro está empoeirada no armário. Quando mexem com sua família, você volta, você luta, você vence. E, se preciso for, você volta a ser a rainha da justiça. Só mais uma vez. O sol está se pondo sobre Passo Fundo. O céu está laranja e rosa. Laura vai chegar daqui a pouco, depois da aula de dança. Ricardo vai trazer ela, junto com Andréia. Vamos jantar juntos como toda sexta-feira. Preparo a mesa. Coloco 4 pratos. Ligo o fogão para esquentar a sopa de mandioca. E penso, valeu a pena. Cada segundo, cada prova juntada, cada palavra dita naquele tribunal. Valeu a pena. Porque família é isso. É lutar quando precisa. É proteger quando ameaçam. É estar presente quando o mundo desaba. E enquanto eu estiver respirando, minha família vai saber que pode contar comigo. Sempre.
A rainha da justiça pode estar aposentada, mas uma mãe advogada nunca aposenta o coração. Esta história chegou ao fim, mas o legado de Dona Lúcia continua vivo em cada mãe, cada avó, cada mulher que se recusa a aceitar injustiça contra a própria família. E sabe o que eu aprendi contando essa história para você? Que não importa quantos anos você tem, não importa há quanto tempo está aposentado, não importa se a pasta de couro está guardada. Quando mexem com quem você ama, você volta. E você vence. Se essa história tocou seu coração, se te deixou emocionado, se te fez torcer pela Dona Lúcia e pelo Ricardo, deixa seu like aí embaixo. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem histórias de coragem, de justiça, de amor familiar. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te impactou? Foi a volta dela ao tribunal? A manipulação da Vanessa? Ou o momento em que o juiz reconheceu a lenda? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras mães, outras avós, outras famílias que lutaram contra a injustiça e venceram. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, essas histórias não são só sobre tribunais e sentenças. São sobre amor, sobre família, sobre nunca desistir de quem a gente ama. Aqui no canal, você sempre terá um espaço para se sentir inspirado, para saber que não está sozinho nas suas lutas e para lembrar que nunca, nunca é tarde demais para lutar pelo que é certo. Até a próxima história. E lembre-se, quando uma mãe advogada decide lutar, o adversário não tem a menor chance.